Nós estamos de volta e eu provoquei você sobre o assunto de hoje. Falar sobre educação. Parece meio fora de moda falar sobre educação, né, Simone? Porque a gente tem, assim, tantos outros assuntos bombando na internet. E não é só uma percepção de quem trabalha com a internet. Parece que na vida real deixaram a educação num segundo plano, como se ela não fosse mais fundamental. E ela é fundamental. Eu lancei uma pesquisa no nosso Instagram para as pessoas se darem conta de que há 100 anos não abria em Guaporé, mais de 100 anos, 105, não abria em Guaporé um empreendimento na educação particular de ensino fundamental. Pouquíssimos tiveram esse insight de se dar conta de que era sobre isso que eu estava falando. Se a gente olhar ao redor, quanta farmácia? Tem curso profissionalizante, tem muita escolinha de educação infantil, tem bastante, se tratando do município, das particulares. A gente tem muitos cursos de universidades. A gente tem muitas opções de restaurante, de loja, de tudo. Por que que a educação não foi vista com o mesmo sentido empreendedor? Será que a educação não dá lucro? E aí a gente convidou a Simone. A Simone Beal, ela é uma empreendedora, ela é uma educadora de coração, ela é coordenadora pedagógica, ela é diretora, ela trabalha desde os pequenininhos, né, com a escola Cantinho Kids e deu um passo assim, eu acho que é muito, muito marcante na nossa história. Claro que não foi sozinha, né, Simone? Mas tem um sonho que nasceu no seu coração e que hoje é real. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que nos acompanham e seja muito, muito bem-vinda. Michele, primeiro eu quero te agradecer o convite. Eu estou muito feliz por poder estar aqui no teu programa, né? Em especial contando um pouquinho da minha história, que já não é mais só tão minha, né? Então, eu gosto de falar um pouquinho da minha história, porque aí as pessoas vão entender, se dar conta da história da Aurora, né? Desde de criança, eu sempre soube que eu queria ser professora, né? Então, eu já tinha decidido a minha profissão, né? Seria ser prof, mas eu tinha duas certezas, que eu queria ser prof e mamãe. Então, eu fui fazer magistério, casei e tive uma filha. Você não é de Guaporé? Não, eu sou de Bento Gonçalves, natural de lá. E aí, depois que eu tive a Ana, que eu comecei a ter os primeiros enfrentamentos de mãe em adaptar em uma escola, em conhecer esse novo ambiente, eu fui me dando conta que aquilo não era o ideal que eu sonhava para minha filha. Não era um ambiente que eu imaginava. Então, a Ana Júlia foi para uma escola, foi horrível, a adaptação dela não aconteceu, eu fiquei muito frustrada. É horrível. E, deste momento, eu comecei a ficar desconfortável perante a tudo que eu tinha estudado, ao que eu sabia até então, e comecei a pesquisar outras escolas, outras metodologias, outras formas de adaptar. Né? Então, assim, eu me dei conta que, graças a Deus, não era só eu que estava inquieta com isso, descontente. Aí, pesquisando e estudando, eu conheci grupo de pessoas que também tinham interesse em ter um local diferente para a educação infantil, que foi quando eu abri a minha primeira escola, né? Eu tinha 24 anos. 24 anos e empreendeu na educação, na educação infantil. Na educação infantil, eu acho importante contar, porque tem todo um sentido com a atual desejo do fundamental. Neste momento, então, eu formei um time competente, de pessoas que acreditavam na mesma coisa que eu, que tinha que ser um ambiente acolhedor, afetuoso, que precisava se conhecer a história da criança, não simplesmente receber um aluno a mais, né? Toda criança tem uma história, tem uma família, tem uma acolhida por trás disso. E no meu momento, tinha uma história muito importante, ninguém quis ouvir, então não aconteceu. E aí, a partir da educação infantil, eu sempre quis ter espaços para a família na escola. Né, ter os ambientes para recebê-los, não só para conhecer, mas que se fosse permitido durante o processo também, né? Escola estar. Tem que ser uma extensão da casa. Trabalhei por 12 anos, Michele, sem férias, manhã, tarde e noite. Não era fácil naquela época, né? Empreender mulher, Meu né? Deus Ainda do céu. mais. Foi bem jovem, difícil. Jovem. Mãe. E aí, bom, vamos lá, né? Por 12 anos trabalhei direto, sem férias, manhã, tarde e noite, continuei estudando em busca, sempre fui inquieta para essas questões da educação, sempre quis ter um olhar lá para o futuro, aqui, mas olhando para frente. Ver lá para frente, né? Nisso, eu fui convidada aqui pela Secretaria de Educação, em 2011, através do Senai, para trabalhar com formação de professores, monitores, na verdade.
E era para ser um trabalho rápido e durou 4 anos. Olha. Em 2011, quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por Guaporé. Eu voltei para casa e falei, vocês precisam conhecer, aquela cidade é linda, eu quero criar vocês lá. Falei para os meus filhos, né? E eles vieram conhecer e eu consegui convencê-los. Então, nós nos mudamos para cá. Porque, no momento, eu achei que eu estava um pouco cansada e que eu não queria mais trabalhar como proprietária e empreendedora. Porque não foi fácil, né? Mas aí, chegando aqui, 3 meses, eu adorei. Trabalhei só no Senai, né? Dando a formação. 3 meses. Daí ela não aguentou. Eu não aguentei. A empreendedora falou mais alto. Falou mais alto. Não aguentei. Todo mundo falou, você tá diferente. O que aconteceu? Eu falei, não, eu não é isso. Eu quero meu mundo de volta. Eu quero meus pequenos. Eu quero a escola. É vocação mesmo, vocação. Né? É um amor. Eu sempre falo, olha, a nossa profissão, né? Ainda mais hoje, né? É tão desvalorizada, infelizmente, né? Desacreditada. A escola, a educação num todo, né? A gente sabe que é a base, mas poucas pessoas apostam. Meu Deus, muito poucas. E infelizmente, por isso que nós chegamos nesse ponto, né? No Brasil. Exatamente. No curso de monitores eu conheci a Vanessa Nerves. E aí ela sempre me questionando como era a escola, como era ter uma escola. Eu lembrei dela, convidei ela para abrir a escola, né, Cantinho Kids. Nós abrimos a escola e em 2 anos ela alavancou, já tivemos que nos mudar para um espaço maior. Eu sempre fui muito bem recebida aqui na cidade, muito bem acolhida, assim, sabe? Aquela coisa de... A sua proposta foi muito entendida, eu acho, né? Desde o início. Foi a necessidade com alguém que tinha a oferecer o que as pessoas estavam precisando. Exatamente. Foi um acolhimento, assim, que eu, no início, fiquei um pouquinho, né? Como vai ser, né? Deixar tudo aqui. Enfim, acabei vendendo a escola em Bento para minha sócia lá. E tudo de novo. Mas, assim, eu também tenho um empreendedorismo um pouquinho no sangue. E me refazer, reconstituir de novo é tranquilo, não é um problema assim, né? Estando aqui então com a Kids em andamento, surge de novo aquela questão da adaptação, porque daí eu venho com o Léo, meu segundo filho, que tem que ir para a escola fundamental. E aí, começando a pesquisar de novo sobre como seria essa passagem da educação infantil para o fundamental, eu fiquei mais chocada ainda. Porque aí a criança, da noite para o dia, tinha que se tornar quase que um mini adulto, o parquinho da escola não podia mais ser usado, era só para educação infantil. O ambiente era muito diferente do que nós tínhamos na Kids. E aí a inquietação não era só mais minha, era de um grupo de pais que estavam comigo. Migrando também, né? Vivendo esse mesmo processo. Esse mesmo processo. E tem, assim, uma coisa que eu costumo falar, Michele, fale dos seus sonhos, sabe? Conte para as pessoas, não tenha receio. Acho que expor o que a gente tem de ideal. Sempre tem alguém sonhando parecido. Sempre tem. Que bom. E eu sempre tive muita sorte, eu sempre tive muitas pessoas boas perto de mim, próximo, pessoas pensam parecido, né? Acho que o universo acaba conspirando né? Para que aconteça. Isso. E aí, então, começaram as questões dos pais, né? Simone, o ambiente da escola onde eu matriculei é diferente, não é igual a Kids. E aí começou-se, então, uma conversa com um grupo de pais sobre talvez colocar em prática o meu sonho, que já não era só mais meu, que graças a Deus foi compartilhado com tantos, né? Neste grupo tinha o Sebastião como pai, né? Que hoje aí eu convidei ele para ser meu sócio na Escola Aurora. Então, pai, e ele também é da área da educação. E aí a gente começamos pequenininhos lá em cima, né? Aí agora há 4 anos, então, surge essa oportunidade da gente nos mudar. Mas nesse meio tempo, a escola com 1 ano... foi uma avalanche para todos nós. Eu imagino para uma escola que está começando a enfrentar uma pandemia de 2 anos. Foi bem difícil, bem complicado, porque já estava sendo tudo novo, e aí desfaz isso. E vai pro novo. Vai pro novo. O novo normal de todo mundo. Que ninguém sabia como era, por onde ia, em especial na educação. Né? A gente não sabia a questão da tecnologia, do digital para a educação. Era um tabu até então. Em né? muitos lugares ainda é. Então, eu imagino o quanto a educação retrocedeu nesses 2 anos em quem não conseguiu acompanhar. Exatamente. Mas isso que era tido como bicho-papão foi o que nos salvou. Foi o nosso aliado para a gente conseguir seguir. E para a Aurora foi muito bom, porque a gente percebeu que esse seria o caminho também, né? Então, nós queríamos desbravar algumas trilhas, a gente entende que esse mundo digital veio para ficar.
Não vai mais sair da nossa vida. Sair. É necessário ter-se um equilíbrio, mas não dá pra gente dizer que não existe. Lá na casa da criança, do adolescente, ele tem acesso. E isso faz parte da sociedade. Então a gente precisa levar isso pra dentro da sala de aula, né? E aí foi bem difícil, mas mais uma vez os pais estavam conosco, nos abraçaram, nos pegaram pela mão. Muitas vezes, não desanimem, continuem, nós estamos aqui. Então, assim, a importância de ter sido acolhido pela comunidade. Mas é um momento sabe? vivido, o de crescer junto, o sonho é compartilhado, ele acaba se tornando um pedacinho do sonho de cada um e ninguém quer desistir dos seus sonhos, então ninguém quis desistir desse também. Não, Simone, você contando parece assim, muito simples. Quando a gente vê um show de balé, que a gente vê a bailarina lá se equilibrando só na pontinha do pé, parece que ela não tá sofrendo, parece que é simples. E você contando nos traz também essa simplicidade, que foi tudo tão natural, um processo de crescimento dos seus filhos e o surgimento das duas escolas. Só que não é simples, não é? É muito complexo. E você olhando agora para Guaporé, uma cidade como a nossa, empreendedora, com tanta possibilidade, você já parou para pensar por que ninguém antes de você teve essa ideia? É uma coisa assim que eu vou te dizer, me deu um pouquinho de medo pra conseguir dar esse passo, justamente pensando nisso, sabe, Michelle? Eu pensava assim, mas por que ninguém antes? Mas por que não, né? Numa comunidade em crescimento constante, né? E com tantas formas de pensar diferente, que tem público para todas. Para todas. Eu realmente fiquei, né? Por que será? No que eu fui, assim, procurando entender, eu acho que faz um pouquinho parte da questão cultural da cidade, né? Então, assim, a gente até vem crescendo com a Aurora aos poucos, justamente por perceber essa questão que tem aqui do novo, que não é tão novo, mas que às vezes assusta deixa um com o pé atrás. Deixa com o pé atrás. Como assim? Até hoje sempre foi desse jeito e agora chega alguém dizendo que pode ser diferente. Então a gente percebeu que nesses anos a comunidade foi nos observando, mas ao mesmo tempo também foi nos dando espaço, foi nos abraçando, né? Então eu acho que faltou um pouquinho, talvez, né, de ter alguém que chegasse e dissesse é possível. Uma ousadia. Acho que até o fato de você ter vindo de fora da cidade contribuiu também, porque a gente tem culturalmente falando, até mesmo, né, nós de cultura italiana, a gente tem meio que um receio do novo, de quebrar ali uma barreira e seguir. Isso não significa desprezar o que veio antes, muito pelo contrário, né, mas significa abrir novas possibilidades para quem está aí querendo algo diferente do que era oferecido até então, e não comparar o que é bom, o que é ruim, não, o que é diferente. Se a gente falar sobre o que é diferente na Aurora, o que você percebe que é mais diferente? Então, hoje, mais do que nunca, assim, eu percebo que toda essa questão de se preocupar, de fato, com o aluno, sabe? Com a criança, entender. A gente fala muito as individualidades do aluno, ela precisa ser percebida. Mas, na prática, como é isso? Né? Como é eu ter lá 100 alunos? E como, assim, essa individualidade, olhar para cada um, conhecer a família de cada um? Então, isso é algo, assim, que para nós é muito importante. Ela é trabalhosa, como você falou, Michelle. Nossa. Né? Por trás é um trabalho, assim, hoje nós continuamos com a escola funcionando em 3 turnos para poder atender à tarde, né? Ela é muito trabalhosa porque ela é individualizada, ela é pensada em cada criança. Então, assim, o ambiente da escola hoje, ele é acolhedor, né? Não precisa mais ser aquela coisa formal, com medo, de repente, de chegar numa diretora, numa professora, medo de época de prova, tudo flui. Tudo flui. A criança tá junto no processo, ela também tá se desafiando. E nós sempre falamos, nós passamos isso para os alunos, né? Que a nossa administração, a nossa forma de pensar a escola, ela é no horizontal. Né? Então, estamos todos um ao lado do outro. E o ambiente se torna mais agradável, né? Então, o conhecimento se torna algo mais compartilhado. A minha dificuldade vai ajudar quem está do meu lado, quem está do meu lado vai ajudar no que pode, para mim. Eu acho que está funcionando muito, 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 tanto que vocês deram mais um grande passo. E que passo, Simone? Me conta dessa nova Escola Aurora. A gente não cansa de se surpreender, né? Não, que bom. A nova escola foi
quando surgiu, assim, o espaço, né, que iria vagar esse espaço, a gente sentou para conversar e a gente começou a fazer pesquisas de mercado, se era possível trazer pessoas para conversar, para dividir, enfim, contatamos o Giovanni Bresolin, né, que é o arquiteto lá da escola, e ele até falou, nossa, que projeto ambicioso, Simone, você é ambiciosa! Ai, aquilo eu fiquei pensando de novo, né? Nossa, lá vou eu de novo. Lá vou eu mais uma vez, meu Deus, né? E aí o Giovanni super abraçou a causa também. Começamos um estudo, então, do que seria um ambiente, uma estrutura física ideal para Aurora, porque a gente já tem a nossa cara, né? Mas nos adaptamos a um prédio que já existia. Exatamente, precisaram se adaptar. Isso, hoje a gente A parte humana vocês já conseguiram resolver, faltava a infraestrutura que se adequasse àquilo que vocês buscam. Isso. E aí, então, entre o Giovanni, né, e aí, estudando, conversando, pesquisando, chegamos a uma escola interativa. Então, decidimos que a estrutura dela seria interativa. A gente pensou no ambiente, Michele, convidativo para o aluno e que ele seja pedagógico desde a entrada da escola, né? Não é mais a sala de aula que é o ambiente para o conhecimento, para o aprendizado, né? Então, que escola é essa? Como assim? Como eu organizo uma escola? Foi desafiadora, porque existem leis, burocracia, em especial no nosso país, as leis, elas são repensadas a cada década, é verdade, né? Então, é algo assim que a gente quer ser uma escola inovadora, mas ao mesmo tempo bate, de repente, numa legislação antiquada já, para a educação do momento que a gente está vivendo. Exatamente. E aí ficou, enfim, a gente, né, conseguiu organizar. E aí, o que a gente... a escola, eu estou apaixonada. O que eu já vi, assim, do projeto é encantador. Sim, eu estou apaixonada e as crianças também participaram, né? O projeto foi feito com eles, então eles... O que vocês querem? O que vocês pensam que precisa para essa escola? Então, tudo na Aurora, eles fazem parte, né? E aí, a gente organizou ela. Começamos por bibliotecas nos corredores, então os livros são de livre acesso para todo mundo, né? A escola, ela é aberta para a família, para a comunidade. Tem espaços de estudo para a criança, para o professor, para o pai que quiser ficar lá na escola, vai ter esse espaço também. A gente organizou um espaço amplo, com uma arquibancada para sentar, para ler, com mesas com jogos jogos de xadrez, dama, enfim, para interagindo. A gente organizou também uma cafeteria com uma livraria. E aí a gente fez uma parceria com a Jojo Brinquedos, que ela vai entrar com os livros, material escolar, enfim, já vai estar por ali para as crianças, né? E fora isso, uma sala maker bem pensada, que hoje sensacional, é o caminho, eles amam, é uma cenaria, é artesanato, e é a mão na massa. Isso para a criança faz muito sentido. Eu penso que o sucesso da Aurora está sendo também por isso, Michele. A escola não tem mais espaço para ser conteudista. Acabou, já era, nem nós, né? As crianças não têm mais paciência para tanto. Eu sempre digo ficar dentro da caixinha, porque a tecnologia chegou e é uma avalanche de informação 24 horas. Se a gente exigir que uma criança haja diferente hoje, com as gerações que estão chegando, é a mesma coisa que você botar uma camisa de força numa criança. Ela não vai aguentar. Não vai, exatamente. E aí acaba que a escola fica um ambiente convidativo para a criança. É prazeroso. Prazeroso. E a gente entende assim que hoje tu não precisa mais ir lá passar a teoria para depois experimentar. Em alguns momentos eles vão experimentar antes, que é o caso da robótica, que é um trabalho feito em grupo, por projetos. O resultado é maravilhoso. Então eles colocam a mão na massa, eles vão experimentar, vai dar errado, vai ser trabalhado porque que deu errado. Depois, quando tem o conteúdo, faz muito sentido pra eles. Claro, faz todo sentido. Né? É muito mais fácil de assimilar. Do que só a teoria. Do que a teoria. Sabe que eu até faculdade eu fui na teoria, né? Porque eu saí do jornalismo, do rádio, TV e vídeo crua. Se eu não tivesse os estúdios de rádio para aprender na prática, eu teria saído uma pessoa que simplesmente sabia o que estava escrito nos livros, mas na hora de chegar numa empresa e colocar em prática, não teria conseguido. Então eu vejo o quanto isso é importante. E me preocupa
algo também que eu acho que você também deve sentir isso muito mais na pele. Sempre que eu converso com alguém que trabalha em vendas, as pessoas vêm aqui e me dizem: Michele, quando você pede para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela nunca vai dizer que quer ser vendedora. Só que cada vez é mais raro uma criança dizer que quer ser professora. Nós temos cada vez menos mestres no nosso país. Como foi montar a equipe Aurora? E como é que é pensar a educação numa área que, infelizmente, deveria crescer e a gente vê que sobra vaga nas universidades e falta pessoas? Michele, isso foi outra coisa que eu me surpreendi. Era a nossa principal, o nosso principal medo, assim, o que nos deixava desconfortável era a questão de como organizaríamos o quadro de professores, já que a gente pensa a educação um pouquinho fora da caixinha, né? E aí os pais diziam: Simone, como é que vai ser? Como é que vai ser? E profissional, e você está conseguindo? Eles estão vindo. Que bom. Eles estão vindo. Pessoas, assim, maravilhosas, né? Algumas já com experiência, mas querendo mudar, não querendo mais fazer parte daquilo, querendo uma oportunidade. Eles me procuram e dizem: Simone, eu não acredito que eu vou poder colocar em prática o que eu estudei, o que eu li nos livros. Então, hoje a escola, ela também é uma escola para os professores. Né? E a gente tem todo esse espaço mais tecnológico, né? Mais digital. Mas nós também, a gente precisa ter o equilíbrio, né? O híbrido. Então, nós organizamos lá um auditório. Mas o auditório, ele vai ser com camarim, palco. E nós... eu digo, olha, quando eu te falo, né, que o universo conspira, me procura uma pessoa sensacional, né? Ele é especialista em artes, é ator, já trabalhou em TV, teatro, e ele disse: eu quero cuidar do auditório da Escola Aurora. Eu me proponho, ele é bonequeiro, faz... trabalho com bonecos, teatro, né? Quando eu olhei pra ele, assim, sabe aquela coisa de... Um encontro era pra ser. Nossa, e assim é ele, e assim é o outro que veio da robótica. Então, assim, nós estamos muito felizes também com esse envolvimento da comunidade, dos profissionais. Mas, assim, voltando pra tua pergunta, Michele, é algo que, no geral, não é assim. Não, né? Nós difícil. Estamos vivendo aqui um momento diferente. Mas não é assim, e realmente a educação é algo que ela está perdendo muito, né? Perdendo espaço com a pandemia e evasão enorme no país. A gente diz que a educação transforma, mas pouco se aposta. Então hoje a gente percebe, assim, né? É uma angústia que se cria pensando. E é desesperador, os pais também, porque a gente percebeu na pandemia, as escolas do estado, apesar dos profissionais dedicados e fizeram das tripas coração para continuar, não tinham suporte. Ou seja, eu me lembro quantos anos a gente passou lutando pela Escola Bandeirante para que se reformasse e não caísse literalmente na cabeça dos alunos. Que luta em glória pela educação no Brasil, a educação gratuita. Porque é um direito de todos, só que ao mesmo tempo é muito fácil você colocar na legislação a inclusão, você colocar que todo mundo tem direito, mas você não dá o suporte para ser oferecida pelas pessoas no local onde a educação precisa acontecer. E eu vejo o município num esforço também supremo, porque cada vez mais inchada, cada escola com mais gente, de repente não dá mais conta. Então é todo um processo que precisa ser muito pensado, e que bom que a gente pode começar dando esse primeiro passo, abrindo esse assunto que é muito importante, diz respeito a todos nós. E Simone, você pensa no crescimento, claro, mas crescer também dá medo para todo mundo que está envolvido com a escola, porque ninguém quer perder esse vínculo tão próximo com todos vocês. Como é que vocês pensam em expandir, crescer, sem perder essa proximidade? Quando a gente foi conhecer o espaço pela primeira vez e nós retornamos lá para a escola hoje para conversar, nós nos olhamos para a escola e falamos: o nosso grande desafio, vai ser levar esse amor para aquele ambiente enorme, né? Mas assim, eu acho que com a questão do Giovanni, da arquitetura, dos novos projetos, do envolvimento da comunidade, enfim, eu acredito que ela já está com esse jeitinho, acolhedor, né? Acolhedor. A gente já começa a levar algumas coisas para lá, então já está começando com a identidade da escola. Eu acredito que a gente vai conseguir, sim, né? Tanto que assim, Michele, é um receio nosso, e a gente vai trabalhar este ano do 1º ao 9º. Vocês vão abrir também do 1º ao 9º, a gente vai estender para todas. É um grande desafio também. Desafio. Porém, 2024, a gente abre o médio também.
A gente, ela não para. Não. Porque daí vai começar Claro, vai ser uma inquietação, caminhada, né? desde o bebê que chega na escolinha, passa pela Aurora, vai depois para o ensino médio, é uma caminhada toda sem sair desse ritmo que vocês Exatamente. propuseram. E pensando em profissional, a gente também fez um estudo e a gente percebe que tem ainda pessoas interessadas em fazer magistério no curso normal. Então, nós também temos essa intenção Maravilha. em, de novo, proporcionar. Vamos resolver os problemas. A gente tem que começar Exatamente. a oferecer também, né? A Exatamente. gente sabe que aqui tem bastante gente aos arredores que gostariam, né? A cidade é centralizada, então sai até Passo Fundo, até Bento, Que enfim, máximo. né? Fica por aqui. E nós temos as escolas também, tem as escolas do município, as escolas públicas que precisam também desses estagiários, dessas meninas. Que maravilha. E vai ser Meu também Deus, uma a cidade aposta. inteira cresce. Eu sempre digo, quando você investe em educação, a cidade toda ganha. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha. Investiu Sim. em educação, todo mundo está ganhando. Simone, muito obrigada por essa conversa. Parabéns de coração, porque vocês têm o coração da nossa família lá com vocês Sim, também. Michele, E a nossa. gente se sente parte, o que você falou é muito verdadeiro. Todo mundo se sente parte e do seu jeito. Se sente parte sem precisar mudar a essência de cada lar, de cada família, de cada criança. Vida longa, Escola Aurora. Muito obrigada. Amém, E até uma amém. próxima. Obrigada. Muito obrigada, Michele. Beijo.